Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosas fantásticas nós estamos tendo aqui na Prosa com Bertaglia, onde pessoas do bem trazem e compartilham o conhecimento que elas possuem. E hoje nós vamos falar sobre navegando na experiência do cliente. Às vezes as pessoas me perguntam o quanto e como a indústria mudou nos últimos 30 anos. E a minha resposta é que a indústria mudou e não mudou neste período. O nível central ainda é o mesmo, mas uma coisa que seguramente mudou foi a experiência do cliente. Os clientes estão mais exigentes e menos pacientes com algumas coisas. E a tecnologia é o grande viabilizador deste comportamento. Embora coisas básicas não tenham mudado radicalmente, é muito mais desafiador oferecer um ótimo serviço hoje em dia, além do que os mercados são mais competitivos e as margens estão mais apertadas. E acredito mais do que nunca que obter o feedback dos clientes é extremamente importante. Sabemos que ninguém, nem empresas e nem indivíduos gostam de feedbacks, principalmente aqueles que são negativos. Os positivos, logicamente, nós gostamos, mas feedback negativo pode ser um presente fantástico, pois indica um norte. Se os clientes não estão felizes, não importa quais são as métricas das empresas, não importa o que aconteça na sala de reunião. É preciso entender a cabeça dos clientes e ver o que eles querem de você ou de sua empresa como um negócio. Engajamento é chave e é sobre esse tema fantástico que vamos tratar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo de longa data, Erivaldo Souza. Meu amigo Erivaldo, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia, meu caro. Erivaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Na verdade, a honra é minha de estar participando aqui da Prosa com Bertaglia. Acho que essa honra que você me dá de participar, de bater um papo com você, é uma pessoa que eu já conheço há vários anos e dentro desse caminho da vida aí, é um exemplo para mim, não só pela qualidade do seu trabalho, mas também pela pessoa que você é, porque é uma pessoa simpática, todo mundo gosta, que tem uma empatia nos problemas dos outros e que traz soluções incríveis. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui com você, com a sua generosidade com sua experiência nessa questão de bater prosa, né? Lembro muito bem as prosas que nós tínhamos no passado quando trabalhávamos juntos. E também aproveito para te parabenizar por essa iniciativa da Prosa com Bertaglia, porque além de trazer assuntos muito gostosos, você também revê pessoas que fazem parte da nossa caminhada, mas que a gente não vê no dia a dia, por questões aí da dinâmica do nosso mundo, né? Mas que a gente reencontra nessas prosas aqui e relembra momentos muito gostosos. Então, parabéns aí. Que bacana, Erivaldo. Que bacana. Meu amigo, eu vou te cortar aqui, porque senão você vai me fazer chorar aqui na Prosa com Bertaglia. E não é por aí. Erivaldo, você é um grande amigo, eu te respeito muito. E nós trouxemos aqui, né, por sugestão sua, um tema fantástico. E eu gostaria que você navegasse nesse tema. E navegar é preciso, meu amigo. Então vamos entender aí o cliente de uma maneira um pouco mais profunda, você que trabalha com isso, né? Você vivencia isso no seu dia a dia, deixo contigo aí a contextualização desse assunto, Erivaldo. Eu sou Erivaldo Souza, né? Tenho 53 anos, sou casado com a Ohana há 24, assim, minha parceira aí nessa caminhada aí da vida. Tenho um casal de filhos, né? O Caio com 23, 22 e a Beatriz com 20. Então, assim, acho que são a base da minha vida. Assim, e eu até brinco que os clientes me ensinam a trabalhar com eles e eles me ensinam a trabalhar com os clientes, né? Porque nesse choque de gerações a gente tem bastante coisas em comuns que acontecem. E trabalho há 35 anos na área de serviços de tecnologia. Trabalhei nas
grandes multinacionais, empresas nacionais, e isso aí posso dizer que um aprendizado constante, porque a tecnologia vem mudando ao longo do tempo e o comportamento do cliente também. O cliente saiu de ser aquele que só recebia e hoje ele interage muito com o processo. Se a gente pegar hoje, você foi muito feliz na sua afirmação que a indústria mudou e não mudou. Os processos são os mesmos, só que hoje você tem muito mais ferramentas que permitem que o usuário interaja com o serviço mais do que ele interagia antes. Então, eu gosto muito de exemplificar, por exemplo, a indústria aérea. Você pegar um voo do Rio para São Paulo, o processo é o mesmo desde sempre. Você tem que comprar uma passagem, você tem que reservar o assento, fazer o check-in, embarcar, fazer tudo. Antigamente, cada passo desse, você interagia com uma pessoa. Você usava um tempo para isso, era uma pessoa diferente e era sequencial. Hoje, você faz tudo. Você está dentro do processo, você vê qual lugar que você vai escolher, você, no meio do caminho, já escolhe qual o assento vai pegar, já faz o check-in. Quando você chega no aeroporto, basicamente é para embarcar. Né? E você lembra, há um tempo atrás, que para ajudar a deixar a experiência mais agradável, as companhias faziam alguns agrados, entre aspas, aí. Você tinha a sala com piano, tinha lanche, aguardava lá. Hoje, o que você quer é ter o menor tempo possível de aeroporto, é chegar, embarcar, ir embora, resolver o que você tem que resolver e voltar para casa. Então, o tempo se tornou uma variável muito importante e a interação do usuário com o processo é cada vez mais forte. Ele passa não só a demandar o serviço, como monitorar e atuar nas partes. Então, isso faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia aí, né? A mesma coisa a indústria bancária e outras indústrias que nós trabalhamos aí, né? Então, a tecnologia ajuda muito ao usuário, mas torna a vida de quem interage com o usuário mais divertida. E aí você vai ter que atender todas as demandas e hoje ela vem de qualquer jeito. Né? Você consegue... o poder de comunicação que isso trouxe, o poder de escolha é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar isso aí da maneira adequada com cada público que a gente tem. Né? Olha, o Erivaldo, eu gostei muito do exemplo que você trouxe aí, contou um caos, né, basicamente, do segmento da indústria aeronáutica, né, ou seja, o serviço de passagens, onde é uma visão bastante interessante do que era no passado e do que é agora. E aí eu gostaria de pegar como gancho essa evolução toda que nós estamos falando. Eu queria trazer dois pontos aqui para você explorar. O primeiro deles é como que se encaixa, vamos falar de mundo organizacional, né? Como se encaixa o líder ou a liderança nesse novo contexto da experiência do cliente que você acabou de narrar, ou trazer outros exemplos que você queira trazer. E, ao mesmo tempo, a gente já embala aqui, o Erivaldo, para falar de engajamento e proatividade, porque uma das coisas que eu entendi de você, quando nós fizemos o nosso bate-papo anterior, foi que você enfatizou bastante a parte da proatividade, ou seja, ao invés de ser reativo em relação ao cliente, seja proativo. Gostaria que você navegasse, porque navegar é preciso, né, nesse tema aí que eu acabei de trazer. Esse ponto é muito interessante, Bertalha, porque o líder, cada vez mais, ele tem um papel fundamental de liderar, não gerenciar. Como todos sabem, são duas coisas bem distintas. Né? E o liderar nesse mundo moderno, primeiro, ele tem que definir quem vai ser o usuário do meu produto, para poder entender como a sua equipe vai trabalhar com isso. E a equipe hoje tem um papel de cliente também. Então, ele tem que melhorar a experiência dos seus funcionários para que eles possam também transmitir essa experiência boa para seus clientes. Né? Então, hoje, tem inúmeras organizações que se preocupam com eu tenho que ser um lugar bom para trabalhar. Essas pessoas querem trabalhar comigo. Isso só ocorre se você tem líderes que inspiram, conhecem muito bem seus processos. Né? Bom líder é aquele que vai ajudar o funcionário a conduzir o seu processo corretamente, a engajá-los de maneira que ele entenda isso muito bem, né?
costumam falar assim, a comunicação e a cabeça da gente são sensacionais. Quando você comunica mal, fica faltando pedaços, o cérebro vai construir essas informações. Ele pode construir de uma maneira correta ou de uma maneira que não seja a mais real possível. Isso são possibilidades. E, com o tempo, se isso não é consertado, o que acontece? A nossa mente começa a criar sua realidade alternativas, né? Então, muitas vezes, você tem que fazer uma ação perante o cliente, você não sabe muito bem por que está fazendo isso, o cliente te pergunta, você responde errado, o cliente já vai entender errado isso aí, e você começa a gerar um monte de conflitos que, às vezes, não existem, né? Então, o cliente, além de inspirar, o líder, além de inspirar, ele tem que ter uma comunicação muito boa e explicar o sentido que as coisas funcionam, né? Dizem os livros de história que Napoleão chamava os seus comandantes e explicava o sentido de cada batalha e por que eles estavam lutando, né? Então, assim, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o meu objetivo, né? Um exemplo que eu gosto assim, muito de citar é que algumas operações que eu tive de CFC-10, ou que atendia o cliente no varejo, quer dizer, acabava atendendo o cidadão comum lá, quanto isso era importante? Porque imagina, por exemplo, caixa eletrônico. Um caixa eletrônico parado pode ser só uma máquina parada, mas alguém pode estar com a necessidade muito grande de dinheiro e não ser atendida porque aquele equipamento está quebrado, e a pessoa ficar com um problema pessoal muito grande, isso desencadear um monte de situações aí na vida dela. Então, é muito importante conhecer aonde eu estou, o líder passar essa informação, onde você está dentro do processo e como ele funciona como um todo, né? Aí você consegue transmitir isso para o cliente. Significa assim, eu só consigo fazer um bom atendimento, o cliente ter uma boa experiência, se quem está comigo está tendo uma boa experiência também. E isso que você está falando, Erivaldo, é fantástico. E eu gostaria até de engatar nesse ponto que você está comentando, porque você fala de engajamento, fala de liderança dentro de um contexto extremamente importante, né? E você trabalha com isso há muito tempo, você cuida de cliente, né? E essa perspectiva que você traz ela é fundamental. E muitas vezes aqui na Prosa com Betaglia, o Orivaldo, a gente tem trazido esses temas e o pessoal depois manda uns feedbacks dizendo, Paulo, desenvolva mais o tema de Customer Experience, CX, né? O pessoal chama de CX hoje em dia, né? Para encurtar um pouquinho aí. Eu gostaria, o Erivaldo, nós estamos terminando o primeiro tempo aqui, mas antes de finalizar esse primeiro tempo, eu queria que você tocasse um pouco rapidinho aí na importância do feedback que eu cheguei a mencionar lá na introdução, Erivaldo. O feedback é uma arte e ele é fundamental para o crescimento das organizações e das pessoas, né? Você comentou assim que todo mundo gosta de feedback positivo. E hoje, quando a gente está falando de customer experience, é importantíssimo. Quantas decisões você não toma hoje por olhar lá o feedback que foi dado no aplicativo ou de um restaurante? Você vai ver lá o número de estrelinhas que aquilo tem, e não feedback positivo. Exatamente. Então, muitas decisões hoje são coletadas pelo feedback que você tem. E o feedback para as pessoas também é importantíssimo, né? E a organização, o líder, principalmente, ele tem que ter a maturidade para dar um feedback, mesmo que seja negativo, que a pessoa entenda, assimile e faça disso um feedback construtivo, para que ela possa crescer. Vou trazer um pouquinho assim para a questão do serviço mesmo, né? Muito tempo eu comecei a trabalhar olhando SLAs. Estou entregando tudo verdinho, tem 2% só que tá vermelho, mas quando eu vou conversar com o cliente, ele está extremamente insatisfeito. Então, aí eu comecei a olhar e falei, não, eu preciso inverter um pouco a ordem aqui. Isso aqui está sendo bem feito, ok, vamos continuar e temos que melhorar isso aqui. Mas o importante vai ser entender por que esses aqui estão vermelhos. O que eu consigo tirar de informação e feedback de quem me trouxe isso vermelho, né? E ali você começar a tomar as ações para resolver. É claro que quando você fala de corporação, cada centésimo que você aumenta no SLA para aumentar, você tem dinheiro envolvido nisso. Mas muitas vezes você consegue mirar a mesma coisa que o cliente está vendo. Eu sempre faço a leitura que quando eu tenho assim uma visão distorcida do cliente, quer dizer, elas não estão compatíveis, eu acho que está bom e o cliente acha que está ruim, nós não estamos mirando a mesma coisa. Então, a gente precisa
Eu preciso entender o que o cliente está olhando para ter aquilo como satisfação, consertar. E olha, Bertalha, te digo que eu já passei por experiências do cliente estar com SLA assim, ruim e feliz da vida com o serviço, porque o que era importante para ele está sendo visto. O SLA é o número, e aí você vai ajustar o seu trabalho para acertar esses números, né? Olha só, que bacana, que legal. Aliás, só complementando, uma das coisas que eu gosto muito, inclusive nos aplicativos que você falou aí, é a possibilidade de você ter a avaliação recíproca, né? Ou seja, por exemplo, o Uber, você avalia o motorista, mas ele também te avalia. A mesma coisa acontece lá no Airbnb. Erivaldo, meu amigo, nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da prosa, passou voando, né? E Rápido nós mesmo, vamos, né? nós vamos tomar um café e uma água agora e vamos para o segundo tempo, pode ser? Pode ser. Caríssimo Erivaldo, meu amigo, essa prosa está fantástica, muito bacana, correndo solta, né, fluindo solta, que é como deve ser toda a prosa, né? Então isso é muito interessante. Erivaldo, vamos explorar agora, vamos navegar de novo, né, naquilo que nós chamamos de relacionamento com o cliente. Tocamos pontos importantes, engajamento, liderança, feedback, e tem um processo agora que é muito bem. Eu entendo o cliente, Erivaldo. Queria que você navegasse por isso aí. Bertari, essa questão de entender o cliente, os seus desejos, o que ele considera importante para ele é fundamental para você ter uma boa experiência com ele e ele ter uma boa experiência com você. Como você disse, hoje as empresas também avaliam o nosso trabalho, sim? E isso já vem com o tempo. Só para te dar um exemplo, acho que em 1996, já tem um tempinho, eu tinha um pouquinho de cabelo a mais, eu trabalhei num projeto que o objetivo do cliente era identificar seus clientes positivos, aquele que ele considerava importante, e começar a tratar de forma diferente aqueles que eles chamavam de cherry pickers, aqueles que só queriam promoções, algumas coisas. Começou a analisar o comportamento do cliente para entender o que eles eram importantes para eles, né, e como eles podiam fazer coisas diferentes para esses clientes. Então, assim, como eu entendo o meu cliente, né? Eu sempre costumo falar que assim, qualquer serviço, para você entender o cliente, você vai ter que entender o que é importante para ele, o que ele tem como objetivo, né? Segundo, quais são os fatores críticos para ele atingir esses objetivos? O que é importante para mim fazer ele se sentir, olha, isso aqui é importante, se eu resolver essa questão, eu tenho sucesso. Ou se isso der certo, eu tenho sucesso, né? Outro ponto é como eu faço o casamento disso, do que o cliente necessita, do que é importante, do que eu posso oferecer. Então, é importante como eu me posiciono perante isso. E o quarto ponto que eu acho fundamental, porque sou eu. O mercado está cheio de opções aí, por que você é a pessoa que eu tenho que conversar, por que você tem que me oferecer esse serviço? Então, você conseguindo, entendendo o seu cliente, fazendo esse mapeamento corretamente e fazendo esse trabalho de se conhecer também, para poder oferecer isso para o cliente, você consegue direcionar os seus esforços para ter um resultado positivo com o cliente. Que bacana. Aliás, o que você fez aí, Erivaldo, de certa forma, você comentou, você falou sobre a jornada do cliente, né? Ou seja, entender o cliente, saber o que ele quer, o que ele busca, qual a solução que você vai ofertar para ele, isso é imprescindível. Agora, tem um outro aspecto, Erivaldo, que nós aprendemos muito quando nós trabalhamos juntos, né? Que é, muitas vezes, você ser proativo, né? Nós já falamos um pouquinho sobre proatividade, mas é no aspecto de como que eu me antecipo ao cliente em relação a duas coisas. Primeiro, a uma necessidade, ou seja, o que eu poderia ofertar a mais para aquele cliente. E o segundo, Erivaldo, eu acho que é muito mais crítico, é aquilo que você falou. Muitas vezes o cliente está descontente e ele não dá sinais desse descontentamento. E aí é que tem um fator crítico, né? Como é que eu me antecipo, Erivaldo, a uma possível
há uma possível perda de um cliente, por exemplo, porque quando ele já chegou num patamar de descontentamento e ele pode escolher um outro fornecedor e para um outro caminho, pode ser tarde para resgatar. E a gente sabe que é muito mais caro, não é, Erivaldo, você conquistar um novo cliente do que manter um cliente, né? Eu gostaria que você navegasse por essa característica que eu acabei de comentar aqui. A questão da proatividade é muito bacana, Bertali, porque você, para ser proativo, você tem que conhecer o cliente. Quais são as necessidades? O que ele vai fazer bem, ele vai sentir a proatividade. Porque ela só faz sentido se o cliente e a empresa sentirem valor nisso. Se eles quantas vezes você já ouviu a frase excesso de proatividade? Né? Foi proativo demais. Então, você entendendo o cliente, principalmente entendendo os processos, o que você tem que fazer, você consegue antecipar dentro da sua experiência qual o próximo passo que vai ser positivo para o cliente. Seja do ponto de vista, como é que está meu relacionamento? Eu falei para você da questão do varejo, que estava levantando os clientes. Né? Então, o cliente vem aqui, é famosa aquela história, né? Deixa eu facilitar a compra dele. Acho que é do Walmart, nos Estados Unidos, que mudou a posição da cerveja nas sextas-feiras, porque o bairro lá tinha muita criança, o pai ia comprar fralda, então vamos botar a fralda e cerveja junto. Isso facilitou o trabalho dele. Pode parecer pouca coisa, mas você antecipou, assim, quem conhece o supermercado americano é gigantesco. Poupou uns 10 minutos de caminhada, exagerando um pouco. Né? Então, assim, você tem que conhecer o que o seu cliente tem e o que você pode oferecer para ele dentro do processo corretamente, o que vai surpreendê-lo. Né? Para serviço, eu tenho assim, você tem que entregar aquilo que foi combinado. Você já fazendo isso, já tem um grande ponto com ele. Né? Depois, você, assim, eu entrego o serviço para o meu cliente. Ele está satisfeito com isso? Eu sempre costumo falar a teoria dos conjuntos. Né? A gente aprende lá no primeiro grau, no ensino fundamental. Eu faço duas bolas. Um cliente é você, o outro cliente sou eu. E faço uma interseção entre elas. O que está no centro da interseção, nas duas bolas, é aquilo que eu faço de bom e o cliente vê valor. Ali está tudo jóia. O que está fora do lado do cliente são coisas que eu não estou fazendo bem, o cliente não vê valor, coisas que o cliente pode ter a necessidade, mas eu não estou enxergando que ele tem essa necessidade, ou coisas que eu não sei fazer. Alguém está fazendo isso para ele. Do meu lado, aquilo que não está na interseção são coisas que eu estou entregando mal, que é o outro lado da moeda, são coisas que eu posso entregar para o cliente, mas ele não sabe que eu faço, e são coisas que eu faço, mas que não são interessantes para eles. Então, você fazer esse mapeamento, quais são as necessidades do meu cliente, como é o processo dele, e onde eu posso agregar mais, você consegue ter atividades proativas mais corretas, né? Mais assertivas do ponto de vista de resultado. E outro ponto, e aí que você falou, nesses mapeamentos você começa a ver os sinais do cliente. Né? Tem uma pesquisa engraçada que fala que uma das poucas coisas que a gente troca na vida é o barbeiro. É verdade. Eu, por exemplo, deixei de ir no barbeiro por motivos óbvios, né? Mas, assim, eu acho que na minha vida eu tive 3 ou 4 barbeiros. E olha que eu morei em várias cidades, né? Mundo afora aí. Mas é uma fidelidade. Se você não vai mais nele, dificilmente você vai no outro. Então, você tem que proteger o seu cliente, como você disse. É muito caro você trazer um cliente de volta, né? Um cliente novo. Então, se eu tenho esse cliente, como é que eu protejo? Aí você começa a ter sinais. Você começa a ver, bom, o cliente, eu tinha uma frequência de comunicação com ele, está diminuindo, ele não me atende. O tipo de relação de produtos que ele comprava, ou de serviço, está diminuindo, né? Se ele está fazendo isso, preciso conversar com ele para entender o que está acontecendo. Você tem as armadilhas, Bertani. Por exemplo, nós trabalhamos vários e vários anos com outsourcing. Né? No outsourcing, assim, quanto melhor você entrega o serviço, mais trabalho você vai ter para manter o cliente. Porque, geralmente, em TI, vista as áreas de solução, as áreas prestadoras, quando você tem problema. Se você é proativo para resolver os problemas antes que eles ocorram, muitas vezes o cliente não vê o resultado disso.
Uhum. Então, você tem que ter um processo para mostrar o que você está fazendo e mostrar para ele, olha, eu fui positivo nisso, 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 porque eu conheço o processo, você não deixou de ter vendas por causa disso, né? Seu pessoal continuou trabalhando porque eu fiz isso. Então, você tem que ter esse trabalho para mostrar o que você está fazendo e mostrar seu valor. Então, às vezes, aquilo que a gente falou da proatividade, né? Você é proativo, mas não mostra isso, o cliente às vezes não está nem vendo. E aí começa-se assim, bom, deixa eu procurar outras alternativas, porque esse pessoal está tranquilo aqui, né? Sendo que você está trabalhando para caramba. Então, a comunicação, o entendimento dos processos múltiplos é fundamental. Olha só que bacana, Erivaldo. Aliás, você trouxe uns pontos aí que são fantásticos. O primeiro deles é o comentário que você faz acerca de processo, ou seja, você precisa ter processos, né, que faça com que, primeiro, o cliente reconheça o trabalho que você está fazendo, ou seja, uma função sua é evitar que o problema venha a ocorrer, mas ele precisa ficar sabendo que foi evitada a existência daquele problema, exatamente para ele dar a devida importância para o processo. E o outro, Erivaldo, é um modelo de governança. Como é que você estabelece uma governança com o cliente, né, para poder, porque tem aquelas reuniões que são que acontecem com uma determinada frequência, você tem lá um grupo de pessoas, você tem uma estrutura hierárquica, e nessa estrutura você coloca pessoas chaves para poder compartilhar conhecimento, e aí, Erivaldo, eu já entro na parte de dicas para você dar algumas dicas, inclusive em como focar isso, como seguir esse processo já com o contexto da governança, fazer uma abordagem e um wrap-up, né? Um sumário, um resumo de tudo isso dentro desse contexto. Pode ser, Erivaldo? Pode ser, Paulo. Um prazer para isso. Primeiro, assim, para você ter a governança, você tem que ter um processo para você gerir o processo da governança, né? Porque a governança ela é utilizada para fazer a leitura dos resultados operacionais, para se tomar decisão em cima disso. Você e o cliente junto. Você tem que construir isso, né? Costumo falar que a governança você define com a estratégia e executa com a operação. Uhum. Né? Então, a decisão desce e os dados sobem. Né? Então, com isso, você começa a coordenar. Assim, do lado operacional, eu costumo falar, toda operação ela tem que, para gerar resultados, ela tem que ter alguns processos básicos. Primeiro, uma rotina. Qual é a minha rotina diária? Isso vale para qualquer coisa. Restaurante, operação de TI. O que eu faço no meu dia a dia? O que o cliente vai me procurar como serviço? O que eu tenho que entregar? O segundo ponto é como eu resolvo os problemas que ocorrem nessa operação do dia a dia. Porque problemas ocorrem. Máquina queima, quando na padaria o forno deixa de funcionar. Então, você tem vários problemas. Como eu resolvo isso para impactar o mínimo possível esse dia a dia? É o segundo processo. O terceiro é o de inteligência. Como eu pego esses problemas que ocorreram, que eu tenho os dados agora, e faço um processo para que eles não ocorram mais. Quer dizer, diminua o número de incidências que eu tenho em cima disso. Então no terceiro processo. O quarto, ok, fiz uma mudança aqui, vou mudar o meu processo. Vou mudar uma ferramenta, seja lá o que for. Como eu implemento isso sem gerar um problema, porque toda novidade ela gera um ruído. Então, como eu implemento isso para não ter ruído, para não gerar um problema, para não parar o dia a dia? Tá? Depois, com todos esses dados que eu tenho, como eu inovo? Uhum. Essa inovação ela pode ser disruptiva ou do dia a dia, né? E, às vezes, a somatória de várias inovações pequenas, você tem uma inovação disruptiva. Então, aí você vai fazer o caminho inverso. Como eu inovo, sem ter uma mudança tranquila, sem gerar impactos, para garantir meu dia a dia. Então, isso tem que ir subindo e descendo. E você tem que transferir isso para aquilo que você acordou com o seu cliente para a governança. Porque você precisa mostrar o dia a dia, como eu falei para você, eu preciso mostrar os indicadores do que eu estou fazendo e estou trazendo valor para você, mas eu preciso tornar isso atrativo. Uhum. Porque à medida que isso vai ficando a rotina, que você está tudo verde, o cliente para de falar com você. E vai passar esse tempo. Então, você precisa trazer a inovação para inspirar ele também a inovar em pontos que você está apontando para ele. Então, esse contexto todo, você define quais são os pilares que você vai trabalhar, faz suas cadências organizadas e com dados que
enriquecem a operação do cliente. Né? Olha só, que bacana. Meu caro Erivaldo, viu como essa prosa passou rápida? Né? Então, já está acabando? Já está acabando, olha aí, já passou voando a nossa prosa aqui. Erivaldo, uma gratidão enorme pela sua contribuição. Costumo dizer aqui, né, usar lá a frase do Buzz, do Lightyear, né, que, aliás, o ano que vem, em 2022, vai lançar o filme do Lightyear, né, o Infinito. E eu digo aqui, ao infinito e além. E, Erivaldo, um abração virtual para você. Abração aí. Ah. Espero logo a gente estar junto aí, tomando um café, batendo uma prosa aí, pessoal. Vamos sim, vamos fazer isso sim, já está na hora, né? 2 anos de pandemia nos deixaram numa situação bastante delicada. Tá faltando os apertos de mão, os abraços, o contato, a proximidade, mas nós vamos chegar lá. Meu amigo, muito obrigado, um abração para você. Tchau, Abração tchau. aí, Letário.